se solicita que o suplemento especial de pensão atribuído aos antigos combatentes seja substituído pela antecipação da idade da reforma. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero naturalmente começar por saudar os cidadãos peticionários por trazerem à luz do Parlamento expectativas relativas à valorização dos antigos combatentes da nossa guerra colonial. E agradecemos também aos peticionários por indiretamente nos darem a nós, em particular à bancada do Partido Socialista, uma razão concreta para aqui invocar também o nome do saudoso deputado e capitão de Abril, Marcos Júnior, também ele antigo combatente do ultramar e que durante muitos anos acompanhou com enorme dedicação, em nome do Partido Socialista, aqui na Assembleia da República, questões como as que nos trazem hoje. O Tribunal da História, num país democrático, reúne-se em debates, em recordações pessoais, na academia ou na memória coletiva de um povo. Se politicamente o grupo parlamentar do PS condena veementemente a guerra colonial, somos realistas em reconhecer o esforço e a dignidade de quem a travou e em reconhecer os antigos combatentes como legítimos credores da reparação e da justiça nacional. Mas o grupo parlamentar do PS considera que o resultado da Lei 3 de 2009 foi o possível, à época, para procurar adequar os recursos financeiros da República à compensação justa a cada indivíduo que serviu à instituição militar no ultramar durante os anos da guerra. Foi um pacto entre a sustentabilidade de um compromisso do Estado português e a legítima compensação do cidadão ex-combatente. E sabemos, aliás, que essa compensação nunca será apenas expressa em números, em valores, em contrapartidas materiais. O esforço, a entrega, a dedicação, o risco, o perigo, o abandono da juventude, as marcas na saúde física e mental, enfim, o serviço a Portugal, que, como diz o venerável juramento, é feito mesmo com o sacrifício da própria vida, não tem preço, mas tem sim um reconhecido valor. E é o respeito pelo valor da geração que combateu nas antigas colónias que nos leva a admitir, debater e refletir melhor e em conjunto com os outros partidos e as restantes forças políticas da Assembleia da República sobre o mérito das propostas subscritas pelos peticionários e, eventualmente, outras que façam com que nos debrucemos coletivamente na avaliação de uma visão mais geral do que o país faz hoje pelos seus antigos combatentes, por exemplo, em domínios importantes como a melhoria da rede de cuidados para o stress pós-traumático, procurando prestar um devido acompanhamento e maior bem-estar aos ex-combatentes e às suas famílias. Disse. Para uma intervenção também, o Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumpre, em primeiro lugar, uma saudação aos peticionários e neles, simbolicamente, homenagear os antigos combatentes, não pela violência ou o temor que porventura tiveram de gerar ou pelas baixas que infligiram ao então inimigo. Antes, pelos sacrifícios que fizeram, pelo que sofreram e pelos valores que nos legaram, e como também pelo seu exemplo como construtores deste edifício que é de todos nós e que se chama Portugal. Bem parece a guerra a quem não vai nela, dizia-nos Píndaro, citado por Erasmo. E dizem também os peticionários, e bem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a presente petição pede precisamente ao Estado português o reconhecimento cabal dos seus valorosos serviços e sacrifícios e que legisle no sentido de satisfazer, entre outras coisas, que o complemento especial de pensão, entretanto convertido em suplemento especial de pensão, seja substituído pela antecipação da idade de reforma até ao máximo de 5 anos, tendo em conta o tempo de serviço militar prestado em condições de especial dificuldade ou perigo. Ora, não está em causa a justiça
do reconhecimento de que os antigos combatentes são credores e que todos, sem exceção, na sociedade portuguesa, deverão reconhecer. A questão, salvo melhor opinião, é que a proposta apresentada pelos peticionários vai ao encontro de outros benefícios já constantes na Lei nº 9 de 2002, de 11 de fevereiro, e de mais legislação, nomeadamente a contagem de tempo de serviço militar sem pagamento de cotas, ou que, por outro lado, já se prevê, no âmbito do Orçamento de Estado em vigor, o reconhecimento geral e a contagem integral do tempo de serviço militar obrigatório, que vem contemplar parte significativa do solicitado nesta petição e que deverá ser regulamentado em breve. Estamos perante uma daquelas situações em que a justiça, o reconhecimento e o mérito de quem peticiona pode colidir com os efeitos, muitos deles retroativos, e causar ou pôr em causa a segurança jurídica dos sistemas previdenciais e a sua sustentabilidade financeira, pelo que importa que eventuais iniciativas que procurem dar suporte ao requerido na petição sejam bem estudadas do ponto de vista financeiro, por forma a não comprometer os sistemas previdenciais abrangidos. Disse. Muito obrigado. Obrigado também. Senhor Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria também saudar os peticionários aqui presentes que apresentam uma petição para discussão para que se considere o serviço militar prestado nas ex-colónias em condições especiais de dificuldade ou perigo em tempo de reforma. Como se sabe, a Lei nº 9 de 2002, que foi regulamentada em abril de 2004, consagrou o regime jurídico dos períodos de prestação de serviço militar dos ex-combatentes para efeitos de aposentação e reforma. A regulamentação da chamada Lei do Complemento Especial de Pensão, na altura, pelo governo de Durão Barroso, pela mão do Ministro da Defesa, Paulo Portas, mais não foi do que uma espécie de bodo aos pobres, neste caso aos ex-combatentes mobilizados para os teatros de guerra nas antigas colónias. Como se sabe, uma guerra injusta e criminosa perpetrada pelo regime fascista. A esmagadora maioria destes ex-militares e que foram arrancados de forma violenta às suas famílias e aos seus parcos empregos na agricultura, na indústria e noutras ocupações, ao fim de remunerações muito baixas, também passaram a receber pensões de miséria. De o governo da altura se lembrar da aplicação do tal bodo aos pobres. Cada antigo combatente, já pensionista, passaria a receber um complemento anual, tendo em conta o serviço de tempo prestado em condições de perigo de 75, 100 ou 100 euros, 150 euros anuais. E muitos outros nada receberam. Além da lei abranger os ex-militares mobilizados para os territórios de Angola, Guiné e Moçambique, também passava a contemplar os ex-militares que foram aprisionados nos territórios de Goa de Moedeu, quando as tropas da União Indiana ocuparam estes territórios, e também os militares se encontravam em Timor desde o 25 de Abril até ao fim da presença das Forças Armadas Portuguesas nesse território. Não deixa de ser curioso e até estranho o momento da regulamentação desta lei, precisamente quando ainda estava fresca a recente invasão do Iraque na primavera de 2003, perpetrada pela vergonhosa Cimeira das Lajes em 16 de março deste ano. A Cimeira da Vergonha e da Guerra, e cujo patrono foi o primeiro-ministro Durão Barroso, que apoiou e deu aval a uma guerra criminosa à revista das Nações Unidas e baseada numa mentira monstruosa, como se sabe. E que o governo da altura tentou fazer foi criar um clima de apoio e tentar calar as vozes cada vez mais recriminadoras dessa tal guerra de destruição, dessa tal cimeira vergonhosa que incriminava o governo português. E ainda hoje, senhoras e senhores deputados, estamos a sofrer com essas consequências. Voltando à petição em causa,
poderão ser legítimos, efetivamente, os propósitos dos peticionários. Peço-lhe para concluir, Mas para o Bloco de Esquerda, e para terminar, o mais importante é que todos e todas, independentemente de serem militares, passem a usufruir de uma reforma digna, condigna, tendo em conta, efetivamente, o seu serviço e as suas especificidades. Para isso, com certeza, o Bloco de Esquerda estará disposto a colaborar. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente que a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português começa por saudar os peticionários, as mais de 4.600 pessoas que assinaram esta petição, que no fundo colocam a consideração do serviço militar prestado nas ex-colónias em condições especiais de dificuldade e em perigo no tempo da reforma, e a sua consideração para efeito de carreira contributiva. Os ex-combatentes solicitam que esse mesmo período seja contabilizado e haja um complemento especial de pensão e fazem uma linkagem do processo legislativo. A Lei 9/2002, que respondeu de alguma forma a uma expectativa criada, que depois foi defraudada, como dizem os peticionários, com o Decreto-Lei 160/2004, autoria do Ministro da Defesa Paulo Portas, Governo de Durão Barroso, Paulo Portas, e que promoveu uma autêntica, e passo a citar, desvirtuou em absoluto os princípios, designadamente a forma de cálculo, e, portanto, deve aqui ser considerado e ser denunciado esse mesmo desvirtuamento, ainda por cima, num período em que, logo após essa mesma publicação, importa dizer que a lei foi publicada no governo António Guterres no final do seu mandato, e a regulamentação foi no final do 15º governo constitucional, governo de Durão Barroso, Paulo Portas, também no final do mandato, e que logo a seguir se promoveu uma campanha eleitoral em que o CDS usou e abusou da dita regulamentação como instrumento de campanha e de propaganda que, de acordo com os peticionários que agora nos escrevem, dizem, desvirtuou em absoluto aquilo que era o objetivo da lei. E, portanto, temos hoje uma lei nova, a lei que, entretanto, foi publicada 9/2002, que teve algumas considerações, mas que os peticionários ainda consideram que não resolveu em absoluto o problema. O Grupo Parlamentar do PCP tem naturalmente em consideração estes problemas. Em sede do Orçamento de Estado, o Grupo Parlamentar do PCP foi aqui referido pela bancada do PSD, deputado Arte Roque, que referiu a iniciativa, não referiu a autoria do Grupo Parlamentar. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa legislativa que efetivamente consagrou a perspectiva da consagração de todo o tempo como carreira contributiva, todo o tempo prestado como no serviço militar obrigatório. Esse contributo é um contributo importante para a resolução de uma parte dos problemas aqui identificados, mas naturalmente o Grupo Parlamentar está disponível, do PCP está disponível para analisar com mais profundidade esta mesma matéria e se daí decorrerem necessidade de alterações legislativas também intervir nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos para a intervenção agora do Sr. Deputado João Rebelo, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras vão para os 4.620 peticionários que subscreveram a petição, que agora se discute em plenário, na pessoa do primeiro subscritor, Inácio Rodrigues da Silva. Saudam por trazer este debate, uma temática que muito interessa e que muita participação tem tido no meu partido, ao contrário do que foi aqui dito pelos senhores dois oradores, deputados do PCP, do Bloco, que aqui falaram antes. Que eu gostaria de recordar que a lei de contagem de tempo para os antigos combatentes, que foi o CDS que apresentou em 2000 e que aprovou só com os votos do Partido Socialista e do PSD, os senhores deputados votaram contra essa proposta. Eu gostaria de recordar isto. E foi feita porque o CDS apresentou aqui presente. Eu gostaria de recordar que as alterações que foram aqui referidas pelo deputado João Vasconcelos sobre os valores do complemento e de suplemento especial que foram dedicados, aprovados por essa lei, foram alteradas em 2009 pelo Partido Socialista, não foram alteradas por o CDS ou pelo PSD. Portanto, gostaria de recordar isto. Em relação a fazer isto tema de campanha legal, claro que fizemos. Foi graças ao CDS que isso aconteceu. Mas o país não está cheio de cartazes do PC e do Bloco por aí a dizer nós conseguimos isto nos orçamentos de Estado. Os senhores não estão também a lutar para o que vocês acham que fizeram bem nos orçamentos de Estado. Vem para aqui agora com esta conversa absolutamente hipócrita, dizer que nós não podemos defender o que fizemos. Fizemos isso e fizemos muito bem. Fomos os primeiros a trazer estes temas aqui à Assembleia da República. Que os senhores deputados, pelo amor de Deus, votassem a favor dessas alterações e das leis que nós apresentámos e que já teriam alguma moral para aqui vir fazer propostas.
Senhor Presidente, regressando aqui à petição, esta proposta tem um conjunto de ideias que, umas já estão consagradas nas legislações. A segunda, e portanto, são redundantes no que é proposta. Outras podiam trazer acréscimos, sobretudo sobre o recálculo da pensão, quer da Caixa Geral da Aposentação, quer da Segurança Social, a recontagem de tempo baseado na prestação de serviço limitado. Se podia dar um acréscimo muito forte das despesas na Segurança Social, Caixa Geral de Depósitos. E a outra tem a ver com a possibilidade de deixar de haver um complemento de pensão que eles acham que é muito baixo, e têm toda a razão, porque em 2002 esse complemento de pensão que entrou em vigor em 2005, eu gostaria de recordar que entrou em vigor em 2005 porque o Dr. Jorge Sampaio dissolveu o Parlamento quando havia uma maioria estável no Parlamento. Gostaria só de recordar esse aspecto. Nós continuamos a trabalhar e demorámos 2 anos, eu gostaria que ouça até ao fim, demorámos 2 anos a certificar o processo, porque os arquivos do Exército estavam em papel e nós é que os digitalizámos nesse governo. Foi também um grande contributo que nós demos à moralização deste todo processo, que também não tinha sido feito por ninguém. Portanto, em relação a esta matéria, senhores deputados, eu tenho muito orgulho no trabalho que foi feito à época pelo nosso governo, o governo do Dr. Durão Barroso e do Dr. Paulo Portes. Recordo como um excelente trabalho que foi feito nessa matéria. Gostaria de terminar em relação a essa possibilidade que é aqui avançada, de acabarem com o complemento e suplemento, a troca de contar o tempo que foi efetuado no ultramar para os antigos combatentes, ter um problema é que, quando nós aprovámos a lei em 2002, a esmagadora maioria dos antigos combatentes teriam o seu período de reforma em 2015, 2016, 2017, por tais 65 anos. Portanto, neste momento, trocar uma idade que já permite a reforma e não ter esse complemento que é de facto, como foi dito pelo Presidente da Liga de Combatentes, que a alteração da lei de 2009, feita pelo Governo de Sócrates, é a chamada lei da treta, estou aqui a citar o que foi dito pelo Presidente da Liga dos Combatentes, de facto trocar essa miséria que está lá feita e que está lá consagrada essa lei, pela contagem de tempo, pode prejudicar, neste facto, os antigos combatentes. Nós estamos disponíveis, neste momento em que já existe maior consolidação orçamental que começou em 2014, pensar em novos modelos, mas de facto esta petição tem esse problema de falar de muitas coisas, de falar de algumas, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente, de algumas que estão de facto já em funções, outras novas. Eu acho que a Comissão de Defesa podia, através do grupo de trabalho que já foi criado há algum tempo, debruçar-se sobre esta questão, recolhendo novas informações peticionárias e sim trabalhar eventualmente alterações. Portanto, eu acho que este contributo é importante e pode servir para melhorar a legislação atual. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, tendo chegado ao fim da nossa ordem do dia, cumpre-me anunciar a sessão plenária de amanhã, quinta-feira, a ter lugar pelas 15 horas. Senhor Deputado, eu dar-lhe a palavra ainda neste ponto, só lamentando que a inscrição não tivesse sido feita em tempo mais oportuno. Mas com certeza, Sr. Deputado Jorge Machado, para o tempo que ainda tem disponível. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É para uma questão de clarificação e de justeza no debate. A Lei 9 de 2002, que o Sr. Deputado João Rebelo refere, foi aprovada nesta Assembleia da República por unanimidade e não teve os votos contra das bancadas, como o Sr. Deputado referiu. Quero reiterar que o Sr. Deputado orgulha-se no trabalho realizado, mas as 4.620 pessoas que escreveram e subscreveram a petição não concordam consigo nessa análise. Então, creio que agora sim, podemos anunciar a ordem do dia de amanhã, que como ia